os guardas romanos colocaram coroa de espinhos na cabeça de Jesus, perfurando a sua carne, em ironia, né, dizendo que um rei tinha que ter a sua coroa, e ele era o rei dos judeus, então coroa de espinhos nele. E mesmo assim os fariseus ainda disseram, crucificam, crucificam. E os fariseus ficaram conhecidos por Jesus chamá-los de hipócritas, pessoas que são como sepulcros caiados. E o sepulcro caiado é literalmente isso, é um sepulcro belo, mas não deixa de ser sepulcro. O que é que ele está carregando lá dentro? Podridão, ossos secos. Bem-vindo, Pedro. Tudo bom? Bom dia. Vamos começar então o nosso estudo devocional aqui no Evangelho de João, tá bom? Seja bem-vindo também, Heraldo Personal, que honra. Valeu, Heraldo. Sei que você deve estar ralando aí essa hora. Obrigado por estar aqui, tá? Gente, vamos orar então para começar esse momento de exposição da Bíblia, um momento de comunhão, de intimidade com Deus. Senhor Deus e Pai, eu te oro grato por essa manhã, pelos pássaros que cantam, pelo ar que respiramos, Senhor Deus, por percebermos, Senhor Deus, de forma tão clara, Senhor Deus, a manifestação poderosa da Tua glória, da Tua majestade, do Teu senhorio, Senhor Deus, desde as pequenas coisas que nós desfrutamos, ao acordar, ao abrirmos nossos olhos, ao termos nossas narinas, Senhor Deus, uma respiração consistente, Pai, e o Senhor não nos cobra nenhum centímetro, 1 milímetro cúbico, Senhor Deus, de ar, de oxigênio. O Senhor simplesmente nos fornece isso. Pela Tua operação miraculosa e poderosa, Senhor Deus. O Teu governo, ele é estabelecido nesse mundo, Senhor Deus, e também nos céus. Nós queremos que o Senhor faça a Tua vontade, Pai. Eu quero te pedir para que o Senhor me auxilie a transmitir a mensagem do Evangelho centrada nesse texto de João, capítulo 3. Que nós podemos estudar esse texto, possamos escolher aplicações práticas, Senhor Deus, para a nossa vida e possamos aprender através dele. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada pessoa que vai assistir esse vídeo, seja no YouTube ou aqui no Instagram mesmo, e permita, Senhor, que nós possamos nos tornar nesse dia mais parecidos com Cristo, abandonando, Senhor Deus, o pecado do homem natural, daquele que é inimigo de Deus, o qual nós fomos um dia, Senhor Deus, e nos revestindo das boas obras, das práticas agradáveis diante de Deus, que se renova, Senhor Deus, na mente de Cristo. Eu te peço para que sejamos aqueles cristãos que buscam se despojar do pecado, do velho homem, da velha natureza e se revestir do novo homem, a saber, esse novo homem se refaz nas obras e no testemunho e na perfeição de Cristo, por meio do seu sangue. Ó Deus, abençoa a todos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ler João capítulo 3. Abra sua Bíblia, João capítulo 3, sua Bíblia, seu celular, seu Kindle, enfim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno, ou seja, para a barriga da mãe, e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Ao que acudiu Jesus. Ou seja, respondeu Jesus, né? Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis
se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo. Toda vez que você vê na sua Bíblia aí o Filho do Homem, com F maiúsculo, com H maiúsculo, está se referindo ao próprio Jesus. Ao Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A gente vai ter mais ou menos aqui uns 26 minutos de exposição, e é um texto muito, muito denso, tá? Eu vou parar aqui, o capítulo 3 se estende um pouco mais, mas eu queria gastar uma atenção especial no capítulo 3, versículo 16, que é muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu quero me debruçar nesse texto um pouco mais profundamente no dia de amanhã. Mas hoje a gente precisa elucidar esse texto aqui. Perceba uma coisa. Jesus, nos 2 primeiros capítulos de João, ele já tinha cerca de 30 anos e já estava dando início ali ao seu ministério profético, ao seu ministério pastoral, digamos. Ele foi ali se manifestando aos homens aquilo que de fato Deus tinha chamado ele a se manifestar, aos 30 anos de idade, mais ou menos. E ele está aqui no seu primeiro ano de exercício ministerial, ele já tinha sido batizado, ele já tinha feito milagres, como a transformação de água em vinho, já tinha operado outros feitos, ele já tinha, nessa altura aqui, no capítulo 2, né, no capítulo 3, João, ele já tinha expulsado os cambistas, foi o texto que nós vimos ontem, uma aplicação muito prática que eu trouxe sobre a realidade de nossa criação de filhos. Você pode conferir esse vídeo, tá lá no YouTube, tá? Na verdade vai subir hoje pro YouTube esse vídeo. Foi o vídeo de ontem, vai estar lá no YouTube ainda hoje, tá? No YouTube Gabriel Silvio. E ele já tinha feito tudo isso, ao que já estava chamando a atenção dos religiosos da época, né? Dos fariseus, daquelas pessoas que eram reputadas como colunas do povo judeu. Ou seja, colunas são as pessoas que eram o suporte, que eram as pessoas que eram autoridade para a época, no povo. E aí, um desses fariseus, fariseu era uma classe, uma categoria de judeus que geralmente era associado pelo seu alto zelo pela palavra, né? O movimento farisaico surgiu um pouco antes de Jesus nascer e foi um movimento que teve em sua origem um princípio positivo. Era o princípio de resgatar a paixão, o zelo pelas escrituras sagradas. Ou seja, pelos livros de Moisés, dos profetas e também os livros poéticos de sabedoria. Então, aquele Velho Testamento ali é como se o movimento farisaico ele tentasse resgatar o zelo pelas escrituras. Só que, com o decorrer do tempo, os fariseus caíram num perigo que é constante para a minha vida espiritual e para a sua vida espiritual, que é o legalismo. Os fariseus ficaram conhecidos pelos seus embates com Jesus. Eles queriam desmascarar, entre aspas, a pessoa de Jesus. Eles queriam que Jesus caísse em alguma falta para que eles pudessem acusá-lo. Não tendo com o que acusar, eles simplesmente pediram para Pilatos, né? Você vai ver isso lá no Evangelho de João, também aqui, um pouquinho mais para frente a gente vai estudar isso. Eles pediram para Pilatos investigar Jesus. Pilatos viu assim, eu não vi crime nenhum nele. E aí eles pediram, crucifica ele. Aí Pilatos chega diante do povo, é comum eu soltar um preso. Pilatos estava tentando arrumar uma maneira de soltar Jesus, né? A gente vai ver o papel importante de Pilatos também no governo soberano de Deus e da sua providência. Mas a sua responsabilidade era, ele tinha o poder de dizer, Jesus, não vou crucificar Jesus não, esse cara não tem crime. Ou ele tinha o poder de simplesmente crucificar e fazer o que o povo judeu queria. Os fariseus estavam pedindo. A multidão estava clamando por crucificação. Os fariseus tinham convencido as multidões, o povo, de que Jesus era uma fraude, de que Jesus era mais um que estava tentando usurpar o título de ser feito filho de Deus. E aí, é claro que existiam alguns judeus que já seguiam a Jesus, já criam em Jesus, né? Nós vimos isso. Os seus discípulos creram nele. Então já existia uma gama, uma quantidade de pessoas que ainda assim era menor do que a grande multidão, mas uma gama de pessoas que se relacionava com Jesus, que aprendia de Jesus, que procurava viver uma vida parecida com Jesus. E esses eram judeus cristãos, né? De fato, judeus que criam em Jesus, ou messiânicos, o que for, enfim. E aí, esses fariseus, eles chegam para Pilatos lá na frente e dizem assim, crucificam. Solta Barrabás. Barrabás era um homicida
E Pilatos podia soltar um dos presos, Jesus ou Barrabás. E o povo clama para soltar Barrabás e para crucificar Jesus. Pilatos dá uma pisa em Jesus, literalmente, com chicotes romanos, aqueles com ossos, com ferros. Você deve ter visto o filme de Mel Gibson e você deve lembrar daquela cena das chicotadas. Com a intuição, com a intenção, mesmo sendo um ato pejorativo, a intenção de dizer, se eu castigar Jesus, eles não vão pedir para crucificar. Mas foi pior. Ele castigou Jesus, os guardas romanos colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, perfurando a sua carne, em ironia, né, dizendo que um rei tinha que ter a sua coroa, e ele era o rei dos judeus, então coroa de espinhos nele. E mesmo assim os fariseus ainda disseram, crucificam. Os fariseus ficaram conhecidos por Jesus, chamá-los de hipócritas, pessoas que são como sepulcros caiados. Se você for num sepulcro, num cemitério, como por exemplo o cemitério de Santa Amaro aqui em Recife, ou um cemitério conhecido na sua cidade, você vai ver que os homens ricos, eles possuem sepulcros grandes. Nos cemitérios modernos isso não acontece tanto, né? Mais um padrão. Apesar de ser um cemitério um pouco mais cuidadoso, com o jardim ou com algo do tipo, são ambientes geralmente mais bonitos, mais agradáveis, mais amplos, mais horizontais, mas as construções de cemitérios antigamente eram tipo, cada família tinha uma tumba, uma catatumba, né, literalmente, e ali ele construía, sei lá, uma mini igreja, uma mini capela, e é isso que você vê lá no cemitério de Santa Amaro. E o sepulcro caiado é literalmente isso, é um sepulcro belo, mas não deixa de ser sepulcro. O que ele está carregando lá dentro? Podridão, ossos secos. E é isso que Jesus chama os fariseus, de ossos secos, cegos, que estavam conduzindo o povo, um cego líder, conduz o povo à cegueira, conduz o povo cego ao abismo, porque só a verdade liberta e faz nossos olhos enxergarem. E aí muito interessante porque um dos principais fariseus, né, um dos principais desses judeus aí, chamado Nicodemos, era um homem certamente importante, renomado, reconhecido na sua cidade, na sua região, por ser um homem piedoso na sua religião. Ele chega de noite, olha esse detalhe, esse adendo aqui, eu queria fazer esse adendo aqui. Ele chega de noite, diante de Jesus e diz assim, mestre, que quer dizer rabi, né? Rabi e mestre. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aparentemente, Nicodemos chegou diante de Jesus e disse assim, eu reconheço que tu és mestre, eu reconheço que tu não é qualquer um, eu reconheço que tu vem da parte de Deus. Só que esse termo de noite aqui revela uma coisa para nós. Revela que Nicodemos estava com medo de chegar às claras, à luz do dia, diante de Jesus. Ele simplesmente estava apavorado com o fato de que a sua reputação poderia ser manchada em ele se aproximar de Jesus. Ou seja, de alguma maneira, em alguma escala, ele estava amando mais o seu testemunho, a sua pompa, o seu reconhecimento dentro da sociedade do que o próprio Cristo. Não é assim com as nossas vidas muitas vezes? Esse é um cuidado que eu e você, cristãos que buscam se relacionar intimamente com Cristo, devemos ter em nossas vidas no dia a dia. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para libertar o homem do império das trevas e trazer para o reino da luz de Cristo. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Você deve conhecer aí, ou então você mesmo já deve ter manifestado isso em algum momento da sua vida, crente secreto. É o crente agente secreto, já viu o 007? O cara tá ali, é crente, vai para a igreja, algo do tipo, mas ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe que ele segue a Jesus, ninguém sabe, nem nas suas obras ele consegue revelar isso, nem com a sua palavra ele confessa. Jesus vai dizer que aquele que me confessar com a boca diante dos homens, veja a importância da confissão. A confissão sem uma vida de arrependimento não serve para nada. Você está falando da boca e o seu coração está vazio de Deus. Mas ter um coração cheio de Deus, entre aspas, vai te fazer transbordar. Vai te fazer confessar diante dos homens. Ter orgulho de ser filho de Deus. Ter orgulho de seguir os passos de Jesus, mesmo imperfeito. Mesmo sendo falho nesse exercício de seguir os passos de Jesus, você está ali, com humildade, vulnerabilidade, buscando e manifestando para o mundo que você segue ao Deus verdadeiro, ao único Deus e Senhor de toda a terra, que morreu, te amou a ponto de morrer por você, de verter o seu sangue na cruz. Percebe o nosso zelo, o nosso cuidado? Eu e você, nós somos tentados nisso todos os dias.
a nos ocultarmos. Peraí, o que é que essas pessoas vão falar? O que é que os meus amigos da faculdade vão falar? O que é que os meus amigos da escola vão falar? O que é que os meus amigos do trabalho vão falar? Velho, nós precisamos ter um ardor, uma paixão verdadeira por Cristo Jesus, uma vida transformada de arrependimento, que busca mortificar o pecado e caminhar para as obras que Cristo separou de antemão para que andássemos nelas, as boas obras. A imitação de Cristo em todos os padrões, na minha masculinidade, na minha feminilidade. Não é machismo, não é feminismo, é um padrão de Cristo para a feminilidade e para a masculinidade. Eu preciso buscar o padrão de paternidade que Deus tem me chamado a buscar. Eu preciso buscar o padrão de filiação que Deus tem me chamado a buscar. Eu preciso buscar o padrão de carreira, de exercício, de alta performance na minha vida profissional, com ética. E tudo isso, perceba, é muito prático. É esse relacionamento com Jesus, é essa livre confissão que vai me gerar isso. Então é muito importante que você tenha em mente que Nicodemos aqui, ele estava amando mais a sua reputação de religioso do que o próprio Cristo. E eu e você, nós não somos diferentes de Nicodemos, precisamos, pelo contrário, sabendo que somos iguais a Nicodemos em vários aspectos, precisamos vigiar o nosso coração. Eu vou ter que correr porque a gente tem mais 15 minutos aqui. Então Jesus respondeu para ele, ele está reconhecendo com a boca, só que ele veio de noite porque ele estava com medo de ser visto pelos judeus, pelos outros fariseus, de ser apedrejado na sua reputação, de perder o seu título, o seu posto. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, presta atenção nisso, tá? É o Senhor de toda a verdade, é o Deus de toda a sabedoria, é aquele que disse haja luz e houve luz, é aquele que disse aos montes para se elevarem, aquele que disse aos abismos para se aprofundarem, ele disse, aquele que separou águas e águas, aquele que colocou cada estrela na sua devida órbita e nenhuma sai do seu local, sai do trajeto e do percurso que Deus estabeleceu para elas. Esse Deus, autor de todo o universo, estava dizendo assim, o Senhor da verdade estava dizendo assim, em verdade te digo. Todas as vezes que Jesus manifestar o em verdade te digo, você precisa concentrar toda a sua atenção no que Jesus vai falar. Toda a sua atenção, porque Ele é o Senhor da verdade e Ele está trazendo a palavra da verdade para você. E Ele está reforçando isso com ênfase, é uma prática dos judeus. Repetir para trazer didática, para trazer ensinamento, para massificar na sua mente o conhecimento. E Jesus está dizendo assim, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a gente vai explicar esse conceito, né? Nicodemos não entendeu ele. Nicodemos ficou no plano terrestre ainda. Nicodemos ficou preso nas coisas desse mundo, nos conceitos carnais que nós muitas vezes temos e tentamos concatenar o ser infinito de Deus na nossa limitada compreensão de justiça ou de qualquer que seja, de amor, de alguma coisa. Deus não se limita à sua e à minha compreensão limitada. Ele é muito mais expansivo do que a nossa compreensão. Nós temos tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa, é a palavra de Deus. Mas mesmo assim, ela revela tudo o que nós precisamos saber sobre Deus aqui nesse mundo para viver uma vida piedosa. Mas mesmo assim, ela apesar de ser a mente, a manifestação do ser de Deus, ela ainda não consegue expressar toda a sua manifestação, ou minimamente se ela consegue expressar, nós não temos a capacidade de entendê-la toda. Sei lá, eu conheço 3% da Bíblia, mais ou menos isso, e eu vou terminar os meus 100 anos conhecendo, sei lá, 10% ou algo do tipo, e olhe lá. Isso se eu me exercitar todos os dias buscando a palavra do Senhor, lendo comentários, aprendendo um pouco mais, relendo a palavra, é assim, buscando intimidade com Deus em oração, para que Ele me revele a sua vontade, através da sua palavra, percebe isso? E aí, o fariseu, o religioso, a coluna do povo judeu, não estava entendendo. Ele disse assim, como é que pode um homem sendo velho voltar para a barriga da mãe? Terreno. Depois Jesus vai dizer, né, como é que você não compreende as coisas terrenas? Como é que eu posso falar das coisas celestiais para você? Paulo vai dizer que um homem subiu ao terceiro céu, ao que os comentaristas acreditam que foi o próprio Paulo, e ele diz assim, que ele viu coisas... Deixa eu beber uma aguinha aqui. Garganta tá falando, galera. Ore pela minha garganta, pelo amor de Deus. Para que Deus me permita ter voz, uma voz
saudável. Eu preciso de um fonoaudiólogo. Se alguém conhecer um fonoaudiólogo, me manda no direct, porque eu preciso da ajuda desse fonoaudiólogo, tá? Mas aqui é muito interessante. Jesus, Paulo, ele chegou ao terceiro céu, ao que acredita foi Paulo. Paulo estava mencionando isso de algum homem, mas acredita-se que foi ele mesmo que subiu ao terceiro céu e recebeu revelação de Deus. Ele viu mais ou menos, eu acredito, que aquilo que João viu e escreveu para nós em Apocalipse. Ele teve uma visão do céu, ele subiu ao céu. E ele diz como se eu estivesse fora do meu corpo, literalmente, eu subi ao céu. E eu vi, contemplei, apreciei coisas que são inefáveis, as quais esse mundo não é digno de ouvir. Essa é a grandeza do plano celestial. Por isso que nós podemos suportar qualquer que seja o sofrimento aqui nesse mundo, com vistas na vida eterna e prazerosa que teremos com Cristo. Se você crê em Cristo, você vive para a eternidade. Apesar de que a construção do seu futuro na eternidade, você só tem uma coisa para construir o seu futuro na eternidade, o seu presente. A decisão de buscar a Deus em todos os aspectos da sua vida, de glorificar Ele com a vida abundante, em todos os aspectos da sua vida, no presente. É a única coisa que você tem, é o presente, é agora. Então, se você está aí desse lado, você vai entender agora. Jesus diz assim, olha, o que eu estou querendo dizer, Nicodemos, não é sobre você voltar para a barriga da mãe. É sobre nascer da água e do Espírito. Você lembra lá do texto, nosso primeiro vídeo aqui do CBO, né? Momento de comunhão, Bíblia e oração. Nosso primeiro vídeo está lá no YouTube, inclusive. Nós falamos que a todos quanto receberam, João, capítulo 1, versículo 12. Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Um exercício prático de responsabilidade humana. Eu tomo uma decisão de caminhar com Jesus, de viver uma vida com Jesus. Essa é uma decisão e responsabilidade humana. Só que Jesus vai dizer, através do evangelista João, que a todos que se tornaram filhos de Deus, Deus deu a eles o poder. Por quê? Porque não nasceram da vontade da carne nem do sangue. Ou seja, de coisas carnais. Eles nasceram da água e do Espírito. O que significa, Gabriel? É claro que aqui parece um apontamento para o batismo, mas o batismo como exercício sacramental em si, ele não necessariamente tem valor expiatório, ou seja, ele não necessariamente vai substituir o valor de Cristo na cruz. Você é salvo por crer na cruz de Cristo, não necessariamente por ser batizado. Agora, o batismo foi um selo de aliança que Deus deixou para mim e para você, no nosso exercício espiritual, e que você pode fazer uma vez na sua vida. Geralmente, o batismo bem aplicado corretamente, por uma boa liderança, vai ser feito uma vez só. E esse batismo, ele é muito importante, muito relevante. Você, como cristão, se creu em Cristo, precisa ser batizado. Agora, se você morrer antes de ser batizado, depois de ter crido em Cristo, você vai para o céu do mesmo jeito. Não é o batismo em si que diz se você vai ou não para o céu. Inclusive, tem pessoas que se batizam e não vão para o céu, porque não vivem uma vida prática com Jesus. Percebe? Porque não creem de fato em Cristo Jesus, não amam Ele acima de todas as coisas, ou não procuram se arrepender quando isso não é verdade na vida deles. Percebe esse padrão aqui? Então sim, tem um apontamento para o batismo, mas diz mais. São aqueles que nasceram da vontade de Deus, no sentido último, Deus, pela sua vontade, fez com que todo ser humano nascesse. Eu e você, nós só nascemos dos pais e da barriga da mãe que nascemos, pela vontade de Deus, mas, de forma especial e singular, Deus fez com que alguns nascessem da água e do Espírito, fossem vasos de honra. É isso que Paulo diz, que ele, como oleiro, pode construir um vaso de desonra e um vaso de honra. E a questão aqui é que os vasos de honra são aqueles que são filhos de Deus, são aqueles que são amados de Deus de forma especial e singular. Todo ser humano é amado por Deus, Gabriel? Sim, todo ser humano é amado por Deus. Eu e você, nós temos acesso à chuva, a sol, cai sobre os justos e injustos. O ar que respiramos é o mesmo, sendo justo ou injusto, você vai respirar um ar até uma certa medida, né? Até o momento que Deus te chamar para você morrer, passar pela morte. Ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. Então todos são, em última análise, amados por Deus, sim, mas alguns são amados de forma especial.
O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar toda a raça humana, de Adão até o último homem. Só que Deus reservou pela sua soberana vocação, sua soberana vontade, alguns, os quais ele escolheu. Tem muitas pessoas que olham assim para a doutrina da predestinação e dizem, eu não consigo acreditar na doutrina da predestinação. Eu tenho um recado para você, eu te entendo e aqui não vai ser o nosso canal de embate, não é isso, não é essa a minha intenção. Mas com certeza, você está tentando pegar a soberania e as verdades da Escritura e está tentando concatenar, encaixar no seu quadradinho, no seu senso de justiça limitado e humano. Se a Bíblia diz que Deus escolheu alguns, se a Bíblia diz que Deus predestinou alguns, isso não exclui a sua responsabilidade enquanto ser humano de crer, de buscar a Deus todos os dias. A confirmação dessa eleição se dá em você todos os dias escolher a Deus, literalmente. Aquela música de Thales Roberto, sabe, que fala assim, os meninos gostam muito aqui em casa. É uma das poucas músicas que eu consigo reter coisas boas de Thales Roberto, com todo respeito ao cantor, não sei se você é fã dele, mas essa é uma música que para mim faz muito sentido. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Essa escolha presente, ela é, nesse plano terreno aqui, uma escolha individual sua. Sua responsabilidade. Se você acorda de manhã e você não pega as escrituras para ler, é sua responsabilidade. Você não pode chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, o Senhor nem me acordou cedo hoje, porque se eu não acordar cedo, eu não posso fazer minha devocional, eu não posso ter um momento de leitura bíblica, eu não posso ter um momento de oração. Ah, hipócrita miserável. Como é que tu vai virar para Deus e vai dizer que ele não te acordou? A sua responsabilidade é colocar o despertador no dia anterior. A sua responsabilidade é conscientizar a sua mente para acordar cedo e fazer a devocional, se isso faz sentido para você. Para mim faz muito sentido começar o dia me relacionando com Deus, aprendendo da sua palavra, colocando todo o meu dia diante dele em oração, o dia da minha família. Para mim faz muito sentido. Talvez para você seja antes de dormir, mas você precisa buscar a Deus na inteireza do seu coração. Para mim faz muito sentido por causa das primícias. É o início do meu dia, são as primeiras horas do meu dia, eu quero dedicar a Deus essas primeiras horas. Percebe isso? É a sua responsabilidade. Agora, a doutrina da predestinação existe, ela caminha, na minha visão, em paralelo com a responsabilidade humana. Você tem a responsabilidade de tomar a decisão por Cristo, sim. Mas, ao mesmo tempo, você só vai tomar a decisão por Cristo se você for escolhido. É mais ou menos isso. Por isso que Jesus vai dizer lá na frente, aqui no Evangelho de João você vai ver isso, e ele vai dizer, não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Eu escolhi vocês. Em última análise, fui eu. Você só veio até mim porque você não nasceu da vontade do sangue e da carne. Você nasceu do Espírito. E quem nasce não escolhe onde nasce. Quem nasce não escolhe como vai nascer. Ou você escolheu. É isso, é esse o plano eterno que Deus está dizendo aqui, que Jesus está dizendo. Agora, veja, vamos voltar aqui. Nicodemos, vamos terminar. Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo. Literalmente é que ele tenha uma nova vida. Por isso que Jesus vai dizer que aquele que crê em mim, todas as coisas se fizeram novas. Tudo se fez novo, porque é um novo homem, um novo ser humano, uma nova mulher, que retira a roupa velha, que retira as más obras, que mortifica o pecado, literalmente é se despojar do velho homem, é isso que Paulo vai dizer, e se reveste do novo homem. Se despojar é o exercício diário. Se despojar da minha velha natureza, que me coloca contra Deus, inimigo de Deus, e me revestir da nova natureza em quem? Em Cristo. O homem, o varão perfeito, o ser humano perfeito. Perdão. O padrão máximo de pureza, santidade e amor. Percebe? Justiça. Eu e você, nós temos essa responsabilidade de buscarmos a Deus. Mas nós só vamos buscar a Deus porque primeiro Ele nos amou. Nós só podemos amar a Deus porque Ele primeiro nos amou. É isso que Ele está dizendo aqui, ó, Nicodemos. Não dá para você compreender as coisas dos céus se você não nascer de novo, se você não tiver uma nova vida, se você não tiver um arrependimento verdadeiro. O que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. Vai continuar a carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E aí ele diz assim, ó, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo.
E aí aqui entra um texto que é bem complicadinho da gente interpretar, tem várias linhas teológicas, Agostinho vai falar uma coisa, Calvino vai falar outra e tá tudo bem. Aqui eu não quero entrar também no embate, mas eu quero expor para vocês o meu ponto de vista humilde, tá? E me reservo o direito de mudar desse ponto de vista, caso eu, no exercício da minha fé cristã, eu vá aprendendo um pouco mais, inclusive, sobre esse texto. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Ele está concluindo aqui para Nicodemos uma coisa. Nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, e eu vou na linha um pouco de Calvino aqui, ele está, em última análise, dizendo assim, olha, nós todos respiramos um ar puro todos os dias. Na China, em Hong Kong é um pouco diferente, né? Mas é um ar, é oxigênio. Tá lá. Você e eu respiramos. E nós, mesmo respirando esse ar, não sabemos de onde ele vem. Não temos como saber de onde ele vem. E muitas vezes nem nos suportamos, né, de onde ele vem. De onde é que vem? Onde é que é o estoque de vento? Que nunca acaba. Nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai. Então, se nas coisas terrenas nós podemos perceber a mão poderosa de Deus governando e sustentando todo o universo, quanto mais nas coisas celestiais, nós não conseguiremos compreender de onde vêm essas decisões, nós não conseguiremos compreender de onde vem aquele que é manifestado, o Espírito Santo. E aí ele continua, então Nicodemos perguntou, como é que pode suceder isso? Aí Jesus responde de forma até pontual, é um choque aqui, né? Lembra da quebra de padrão? Nós vimos ontem, né? Jesus, ele utiliza várias quebras de padrão, aqui ele quebra o padrão. Ao invés de ele explicar mais um pouquinho para Nicodemos, ele diz assim, ó, tu és mestre, ele confronta com a autoridade, ele confronta com o fato de tu me procura de noite. Tu se importa tanto com essas coisas religiosas, Nicodemos, tu tá tão apegado ao teu escalão religioso, ao teu título, como é que pode você estar apegado a uma coisa que não te dá uma mínima compreensão, inclusive te afasta da mínima compreensão de que essas coisas que eu estou falando para você são celestiais? Aí ele diz, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas, é tipo assim, que vale ser mestre em Israel? Que vale ser líder religioso e não entender essas coisas, Nicodemos? Jesus está quebrando o padrão aqui, está dizendo para Nicodemos, não vale a pena, aquilo que você está se apegando, Nicodemos, não tem valor. E aí, olha que poderoso, né? Ele diz de novo, em verdade vos digo. Quando ele diz isso, nossos olhos precisam estar regalados, a gente precisa sentar, calma aí, para tudo, deixa eu ver o que é que Jesus vai falar. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Quem era Jesus? Ele sabia todas as coisas. Ele tinha visto todas as coisas no seio de seu Pai, lá no céu. Ele tem as próprias palavras inefáveis que Paulo, inclusive, não ousou dizer, mencionar. E ele diz assim, ó, eu falo daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que eu tenho conhecido, daquilo que eu tenho visto. Contudo, você não aceita o meu testemunho, o testemunho da verdade. Quantas pessoas vão ver esse vídeo ou algo do tipo e mesmo assim não vão se curvar diante da soberania de Deus? É assim. Se tratando de coisas terrenas, não me compreendes, como é que vocês querem crer ou como é que você está perguntando sobre as coisas celestiais? É mais ou menos assim, ó, Nicodemos, teu filho chega para você e fala assim, papai, como é que é raiz quadrada, integral, derivada? Como é que a gente faz para fazer esses cálculos? Enquanto ele não aprendeu nem somar, dividir, subtrair, multiplicar ainda. Primeiro volta para as coisas básicas, feijão com arroz. Depois chega as perguntas. Eu acho que um líder, um pai, quando olha o filho fazendo uma pergunta dessa, faz, que bom. Massa essa curiosidade dele. Legal, eu quero estimular essa curiosidade. Mas, filho, primeiro começa com esses degraus aqui, ó. Primeiro aprende a somar, subtrair, multiplicar, dividir. Aí sim, a gente chega um dia em derivada, integral, a gente chega em várias outras, limite, o que for, tá bom? Então, basicamente é isso. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu. Ele está dando testemunho da verdade novamente. Ele insiste com Nicodemos. Eu vim do céu e dou testemunho do céu porque eu sou o filho do homem. Aí ele termina, né? Olha que parece um texto desconexo aqui, mas é poderoso isso, viu, gente? E do modo pelo qual Moisés levantou a serpente no deserto, se você for lá para Êxodo, você vai ver que Moisés, ele levantou uma serpente, né? E não é o bezerro de ouro que foi feito como ídolo. Moisés estava um tempão lá em cima no monte, né? No Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei.
Aí Deus vira para ele e diz assim, desce porque o povo acha que tu morreu e fez para si mesmo um outro Deus. Os caras tinham acabado de sair do Egito. Deus tinha acabado de operar uma mão poderosa, pragas, liberdade para o povo judeu, passando a pés enxutos no Mar Vermelho. Uma coluna de nuvem que conduzia o povo pelo deserto para poupar o povo, né, daquele sol escaldante. Uma coluna de fogo para iluminar a noite na sua caminhada, nos seus aposentos, para esquentá-los. Deus fazia isso todos os dias, mandava o maná, a água da rocha. E eles estavam dizendo assim, vamos fazer para nós, com a nossa arte fundida, literalmente, vamos fundir aqui um bezerro, vamos colocar ele de ouro, porque é bonito. A gente quer adorar as coisas que são bonitas. A gente não quer adorar outras coisas feias, a gente quer adorar um carro, dinheiro, são coisas boas, coisas bonitas. Mas a gente pegar a criatura e transformar em criador, isso é uma deturpação séria contra a santidade de Deus. Jeremias vai dizer que isso é um pecado de prostituição. A idolatria é uma prostituição, porque você pertence a Deus. E quando você adora ou coloca outro Deus acima de Deus, você está se prostituindo, literalmente, se dando para uma pessoa com um membro grande. É isso que Jeremias vai trazer. É duro esse discurso. É duro esse discurso. Para ter um prazer momentâneo com alguém. Satanás, ele é assim, né? Ele é do prazer momentâneo. Ele não está preocupado com a aliança. Jeremias, você pode ler lá em Ezequiel 16. Satanás, ele vem como amante e ele vai te dar prazer. Mas o final desse prazer, desse ato ilícito, é morte, é condenação. É dor, é sofrimento, não há alegria, contentamento no adultério ou numa relação sexualmente ilícita, sexual ilícita. Não há. Agora, sabe o que Deus faz conosco? Ele põe aliança no nosso dedo. Antes de nos tomar como esposa, é uma metáfora, né? Ele põe aliança no nosso dedo, ele põe sandália nos nossos pés, ele nos reveste com roupas finíssimas. Aí a gente pega tudo isso para adulterar. Então, literalmente, quando você pega as coisas que Deus te deu, aliança, sandália nos pés, roupas bonitas, e você utiliza isso para conquistar outras coisas, para se dar para outros deuses que não o Deus verdadeiro. Quando você consegue na sua vida outras coisas na sua vida, quando você coloca o dinheiro, a sua carreira, a sua saúde, quando você coloca o seu corpo, quando você coloca o seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe, o que for, acima de Deus, você está se prostituindo. E aí, o povo se prostituiu, mas Moisés levantou uma serpente que apontava para Cristo. Essa serpente foi levantada e todo aquele que via era curado das suas chagas. Não foi assim? Se eu não me engano, Miriam, até a irmã de Moisés, estava com lepra e olhou para a serpente, eu não sei se foi exatamente isso, mas eu sei que ela deixa de ter lepra depois de um tempo. Ela recebeu a lepra por causa de um pecado, da rebeldia, e depois ela foi curada. Eu não sei se é exatamente aqui, olhando para a serpente, mas a serpente servia para isso. Essa serpente levantada no deserto representava, apontava, diferente do bezerro de ouro, ela apontava para Cristo Jesus. Cristo Jesus, Filho do Homem, né, com F maiúsculo e com H maiúsculo, aponta para o próprio Jesus, vai ser levantado daqui a alguns 3 anos, mais ou menos, aqui no Evangelho de João. Vai ser levantado como na cruz. E todo aquele que olhar para ele, assim como olhava para a serpente, todo aquele que olhar para Jesus e crer nele será salvo, vai ter as suas chagas curadas. É isso que o texto diz. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Crê aqui, gente. Tiago vai dizer que Satanás crê em Jesus. Ele não duvida que Jesus existe. Ele crê que Jesus existe. Tiago vai dizer na sua epístola que o Satanás faz às vezes até mais do que a gente. Ele crê e treme, porque ele sabe que Jesus é poderoso. Quantos seres humanos nem creem em Jesus e muitas vezes não creem e não tremem? Esse crer aqui, crer em Jesus e será salvo, é um crer prático. É eu crer com o meu coração, com a minha alma. Não é um nível teórico. Eu creio em Jesus, eu conheço Jesus, eu sei das historinhas, Moisés, o que for. É um crer no nível da alma. É eu crer e isso mudar tudo em minha vida. Isso mudar a maneira como eu me relaciono com minha esposa, a maneira como eu lido com a criação dos meus filhos, a maneira como eu amo meus pais, a maneira como eu lido com o meu dinheiro, a maneira como eu lido com a minha carreira, como eu trabalho, a maneira como eu tenho inteligência emocional, uma longanimidade, a maneira como eu sou benigno, a maneira como eu sou justo, ético, a maneira como eu cuido do meu corpo. É uma máquina, Deus me deu esse recurso, eu preciso cuidar desse meu corpo. Muda tudo. Por isso que eu falo no Conversa Impacto. O Conversa Impacto surgiu para isso.
Porque eu quero startar nas pessoas o evangelho centrado em Cristo e que se manifeste de forma prática em todas as áreas da vida humana. É isso que eu quero defender, a bandeira do Conversa de Impacto. E lá dentro desse evento específico, né, dia 14 de março, inclusive está chegando aí, lá dentro desse evento eu trago ferramentas bíblicas, eu trago ferramentas que vão te ajudar a te apoiar, a ter um desenho claro dessa vida abundante, da vida que Deus separou para você viver e você não está vivendo. Você não está lançando mão, você está se contentando com migalhas. Enquanto Deus está dizendo assim, filho, vem cá, senta na mesa, vê esse banquete espiritual. O Conversa de Impacto serve para isso, para você tomar algumas decisões na sua vida, para você mudar de vida, tá? Então esse é o texto, amanhã a gente vai ler finalmente João 3,16. Estou bem ansioso para trazer esse texto, essa reflexão para vocês. E estude em casa, tá bom? Estude, não deixe de estudar, de fazer a sua devocional. Eu não sei se você está lendo o próprio Evangelho de João, me acompanhando aqui, ou se você está lendo algum outro livro das Escrituras, mas leia cotidianamente, consistentemente, disciplinadamente a Bíblia toda, tá bom? Dela procedem as fontes da vida. Deus abençoe sua vida, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa exposição, porque eu creio que o Senhor ficou notado, Senhor Deus, para todas as pessoas que estavam ao vivo, online e também que vão assistir esse vídeo, que o Senhor me ajudou, que o Senhor colocou essas palavras na minha boca. Ó Deus, me ajuda a ser fiel em tudo e ajuda esses meus irmãos também a serem fiéis, Pai, na sua firme confissão, uma confissão que se dá através da voz que nós professamos, crer em Cristo, e também do nosso comportamento prático. Uma ética do reino, Senhor Deus. Faz com que não limitemos, Senhor Deus, a Tua justiça, o Teu amor, a Tua soberania, as coisas celestiais na nossa compreensão limitada. Faz com que tenhamos avidez por Te conhecer, por nos relacionar com o Senhor e não nos envergonhemos, Senhor Deus, do Evangelho. Possamos pregar Ele, levantar essa bandeira e manifestar para as nações. Compartilhar, Senhor Deus, com as nações a verdade que as liberta. Ó Deus, em nome de Jesus, possamos nos orgulhar disso, possamos glorificar o Teu nome nisso, Senhor Deus. E possamos sempre olhar para o autor e consumador da nossa fé, que foi levantado na cruz, para que, crendo nele de forma prática e mudando toda a nossa vida, nos despojando do velho homem, nos revestindo do novo homem em Cristo, possamos assim ter vida eterna com o Senhor. Em nome de Jesus eu te oro, Pai. Amém. Deus abençoe sua vida, cheiro no coração, tá bom? Esse vídeo provavelmente hoje vai estar também lá no canal do YouTube. Deixa eu ver aqui. Muito bom, Deus abençoe. Obrigado, seu Jeter. Seu Jeter, meu sogro aí, obrigado pela companhia, que coisa boa. Fique tranquilo, você é boca de Deus nessa terra, Ele está cuidando da sua voz, obrigado. Amém. Se for da vontade dEle que eu perca a minha voz, a gente vai escrever. Aí eu vou ter que parar para escrever, tá? Porque essa mensagem precisa ser dita. Mas eu espero que Deus cuide da minha voz, sim. Eu preciso tomar alguns cuidados, né? Minha responsabilidade. É buscar um fonoaudiólogo, é fazer isso. Então ore por mim, sim, mas eu também tenho que cumprir esse papel aí de procurar um fono, exercitar, aquecer minha voz, porque de manhã eu tenho essa 1 hora de live, depois eu entro em outra live e está sendo puxado. Mas Deus abençoe sua vida. Essa live vai estar no meu canal do YouTube, Gabriel Samuel, você vai poder pegar o link lá e compartilhar com algumas pessoas. Você pode pegar também essa setinha que está aqui embaixo, ó, embaixo no seu vídeo, do lado, aqui no caso direito, se você está virado, e enviar para algumas pessoas, tá bom? Enviar para algumas pessoas que você acredita que essa live vai falar o coração delas. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Valeu!